Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Nessa noite nós queremos seguir o texto que nós vimos seguindo da semana passada, Marcos 35 até 41, e hoje ressaltar que o tema que nós estamos trabalhando é vencendo as tempestades da vida. Semana passada nós aprendemos, em primeiro lugar, como são as tempestades. Para isso nós vimos que elas são inesperadas, que as tempestades são perigosas, elas são muito perigosas. Vimos também que elas são inadministráveis e também vimos que elas são surpreendentes na nossa vida. A gente já aprendeu como elas são. Hoje eu queria, em segundo lugar, aprender como vivenciar os conflitos que nós enfrentamos com as tempestades. Para isso, esse texto ele apresenta algumas tensões que enfrentamos nas tempestades da vida. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós, ao mesmo tempo que estamos em cima, daí a pouco nós estamos embaixo. É uma gangorra, parece que sobe e desce, porque nós somos humanos. Dependemos de Deus, mas muitas vezes colocamos a ação, o poder e a autoridade de Deus em dúvida. E quando isso acontece, as tempestades têm o poder de liquidar-nos, como fez com Pedro. Quando ele olhou para as circunstâncias, o que aconteceu? Ele estava afundando. E quando Jesus o chamou, disse, vem Pedro. E ele com fé, ele foi. Mas quando ele orou para o vento, para o mar bravio, ele se deixou levar pelas tempestades da vida. E eu queria dizer que esse texto, ele apresenta, como eu disse, algumas tensões. Em primeiro lugar, como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade. Os discípulos, versículo 35, diz exatamente isso, que os discípulos, melhor dizendo, entraram no barco por ordem expressa de Jesus, e mesmo assim enfrentaram as tempestades. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentavam ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo para onde Jesus os mandou ir, e mesmo assim enfrentaram uma terrível tempestade. Isso nos ensina que mesmo conciliando a obediência com Cristo, nós vamos passar por tempestades, por problemas como nós estamos enfrentando hoje com o isolamento social, com o coronavírus. Soubemos hoje que já tem uma morte na cidade de Bauru por Covid-19. Então são tempestades que nós enfrentamos. Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedecia a Deus. Os discípulos obedeciam a Deus por outro lado. Você tem enfrentado tempestade pelo fato de andar com Deus, de obedecer os mandamentos de Jesus? Isso é uma boa pergunta. Você tem sofrido oposição e perseguição por ser fiel a Deus? Tem perdido oportunidades de negócio por não transgredir, por ser uma pessoa ética, moralmente ética e íntegra, fiel a Deus? Tem perdido concorrência em seus negócios por não dar propina, não pagar suborno? Tem sido considerado um estorvo no seu ambiente de trabalho por não se envolver em esquemas de corrupção? Há momentos que sofremos, não por envolver no esquema de corrupção. Há momentos que sofremos por estarmos na contramão, mas por andarmos pelo caminho direito. O mundo odiou a Cristo e também vai nos odiar. O mundo tem os seus próprios valores, que são os valores do erro, da mentira, da propina, da corrupção, etc. e tal. Seremos perseguidos por vivermos na luz. Então pense nisso. Como conciliar a obediência a Cristo com as tempestades que nós passamos pela nossa vida? A única maneira é depender, é ter fé, é crer que se nós estamos no barco com Cristo, esse barco jamais afundará. Em segundo lugar, meus irmãos, é interessante nós notarmos que precisamos entender como conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Nós falamos, em primeiro lugar, como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade. A única maneira é confiar e depender, exercer fé no Deus que está lá deitado, lá na proa do barco.
Jesus Cristo, o Filho de Deus. Segundo lugar, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Versículo 35 final e 36. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro fechado, numa estufa espiritual. O céu não é aqui. Jesus foi a uma festa de casamento, vocês lembram, de Caná da Galileia, e mesmo estando lá, faltou vinho. Um crente que anda com Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador, pode muitas vezes enfrentar também terríveis tempestades. Jesus passava todo aquele dia, ensinando os discípulos as parábolas do reino de Deus. Mas agora viria uma lição prática. Agora que chegaria a hora dos discípulos serem testados. Jesus sabia da tempestade. Ela estava no currículo, na agenda de Jesus para aquele dia. A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus nas tempestades da vida. Então, em segundo lugar, como conciliar as tempestades com a presença de Jesus? Isso para mim é fantástico. É saber que eu vou passar pelo problema, pelas tempestades, mas eu vou estar com Jesus. Eu vou estar na melhor presença. Meu irmão, minha irmã, falamos de diversas coisas nesses dias ou nessas 2 semanas sobre as tempestades na vida. Como vencer as tempestades da vida? No texto de Marcos 4, 35 até 41. Aprendemos, em primeiro lugar, como são as tempestades. Elas são inesperadas, elas são perigosas, inadministráveis, elas são surpreendentes. E aprendemos hoje, em 3 pequenos pontos, que nós devemos conciliar a nossa obediência a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida com as tempestades. No meio da tempestade, nós sabemos que Deus está presente na pessoa de Cristo Jesus. Aprendemos, em segundo lugar, a como conciliar a tempestade com a presença de Jesus, sabendo que nós não estamos alheios a Jesus. Jesus nos olha, nos mostra o caminho certo. Jesus nos instrui através da sua palavra. Então, a presença de Jesus na nossa vida é tudo. Saber que Jesus sabe de tudo que nos acontece é fantástico. E Ele sabe das nossas tempestades, das nossas lutas, daqueles momentos de dificuldades pelos quais nós passamos. São momentos dificílimos, são momentos onde nós perdemos o chão, perdemos a confiança, o nosso coração se enche de dúvida. Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus, que diz que nós precisamos conciliar a obediência com a tempestade. Nós precisamos conciliar a obediência a Cristo diante das tempestades. Nós precisamos aprender a conciliar a tempestade, em terceiro e último lugar, com o sono de Jesus. Olha só que coisa interessante, com o sono de Jesus. Talvez o maior drama dos discípulos não tivesse sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. E é verdade, eu e você pensamos isso também. O nosso coração é o mesmo e nós pensamos nisso. A gente acha que Jesus não está nem aí com a gente. Como é que ele pode, numa hora dessa, estar dormindo na proa do barco? Na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Isso parece uma ironia, né? Como dizem, uma ironia do destino. Uma ironia do destino. Na hora do maior aperto, na hora que aqueles discípulos mais precisavam, Jesus estava dormindo. Às vezes, meus irmãos, uma lição muito importante sobre conciliar a tempestade com o sono de Jesus, com a postura de Jesus naquele barco. Às vezes nós temos a sensação de que Deus está dormindo. O Salmo 121, que eu fiz uma devocional nessa semana que passou, fala sobre o Deus que não dorme. Aquele que não dormita nem dorme. Às vezes parece não estar atento aos dramas da nossa vida. Isso gera uma grande angústia em nossa alma. Eu queria desafiar o seu coração nessa tarde e noite. Eu queria dizer para você, coloque a sua vida nas mãos de Jesus.
Não importa o barco que você esteja, não importa a tempestade que você esteja enfrentando, se valorize, você é filho de Deus. Não escute dos outros quem você é. Saiba que Deus sabe quem você é. Sabe que Deus te valoriza, que Deus sabe que você é importante no reino, na igreja, na sua família, onde quer que você esteja. Se valorize sendo servo, se valorize sendo alguém que confie, que exercite fé, que saiba todas as coisas que Deus tem como promessa para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te dê a força para você conciliar a tempestade com o sono de Jesus, a confiar e conciliar a sua obediência a Cristo com a tempestade e conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Eu espero que nessa noite você possa orar, possa se colocar diante de Deus e falar assim: eu estou no mesmo barco que Jesus. Eu sei que Jesus está dormindo naquela proa. Eu sei que eu estou em obediência a Cristo, fazendo tudo o que eu posso e tudo que eu devo em relação àquilo que Cristo me disse. Por isso, eu não vou temer mal algum, porque Cristo está comigo. Que seja essa palavra para o seu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã. Cristo está com você. Não existe pandemia, não existe mal maior, inimigo maior, nada pode ser maior do que o amor de Deus presente em nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será morte, vida, luta, espada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Pense nisso e haja como um verdadeiro filho de Deus, haja como aquele que foi salvo, redimido, aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Você está no barco de Jesus, nunca se esqueça disso. Mesmo que ele esteja dormindo na proa, ele sabe todas as coisas, porque aquela tempestade, aquele barco, os discípulos estavam na agenda de Jesus. E você, como filho resgatado e redimido de Jesus, você está na agenda de Jesus. Nunca se esqueça disso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem, obrigado porque o Senhor nos alerta que nas tempestades, Pai, nós devemos obedecer ao Senhor, conciliar as nossas tempestades com a obediência a Cristo. Nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, colocar as nossas vidas, Pai, nas Tuas mãos, porque o Senhor tem a Tua agenda. O Senhor sabe que nós entramos nos barcos, passamos pelas tempestades da vida, mas o Senhor está conosco. Por isso, Pai, em meio a tantos problemas, a tanta dificuldade, ao isolamento social que nós estamos tendo hoje, em relação às mortes, aos feridos nessas batalhas, nós clamamos a Tua misericórdia. E te pedimos, Pai, abençoa os profissionais de saúde, abençoa os profissionais da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, Pai, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que ali militam, Pai. Nós pedimos pelos nossos irmãos que estão militando nessa área também, que o Senhor tenha misericórdia deles. Pedimos por uma vacina, pedimos por algo sobrenatural, Pai, para que nesse dia o Senhor possa dar inteligência ao homem, como hoje eu li sobre o plasma, sobre o sangue de quem já foi salvo dessa doença. Pode ser uma saída, Pai, que o Senhor mostre para os cientistas. Nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, as consolações e as ternas comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, seja com a Igreja de Cristo, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Amém.